já tanto preconceito contra essas palavras que foram adotadas muito nos contextos de religiões e às vezes dentro de uma conotação muito fanática. Então as pessoas pegaram o preconceito contra algumas palavras, espírito, alma. No entanto, são coisas naturais que são tão vivenciais como tomar um copo d'água, como caminhar. E a alma, no sentido que nós entendemos, é que nós falamos do conceito de ânima, ou seja, aquilo que nos anima, que nos predispõe à ação. Porque não basta só eu conceber uma ideia, eu necessito colocá-la em movimento. Para isso eu tenho que ter motivações. Hoje se trabalha muito em valores, significa aquilo que eu dou valor, eu me dirijo em direção a aquilo que eu não dou valor, eu não tenho motivação para ir. Portanto, alma é aquilo que nos anima, que faz com que a gente vá em direção a alguma coisa. E normalmente tem duas componentes importantes. Primeiro, a tomada de decisão, que é quando nós analisamos o contexto e escolhemos a que caminho vamos seguir. Então, nesse momento, estamos usando o que a gente chama a razão. O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Depois de escolhido, eu tenho que mover, eu tenho que ter motivação para ir em direção a isso. Eu tenho que valorizar aquilo que eu escolhi. E aí entra, então, o componente dos sentimentos. Esses dois elementos, a razão nos seus aspectos mais elevados e os sentimentos que seguem os ditames da razão, esse nós chamamos de alma humana. Ou seja, o aspecto mais elevado dos nossos fenômenos afetivos e o aspecto mais elevado da mente, que é a razão. O grande problema é que, normalmente, como não temos o aspecto racional, ou seja, aquilo que é próprio da filosofia, digamos assim, acadêmica, intelectual, esse aspecto não está também tão bem formado assim, nós confundimos razão com opiniões. Então, perdemos o uso da razão, como falava Platão. Platão falava que os deuses deram aos homens uma ferramenta maravilhosa, que chama a razão, mas que, infelizmente, ninguém faz uso. Normalmente, quando Platão fala ninguém faz uso, a gente pensa que é o outro, e nunca a gente mesmo. Mas, na verdade, é que nós temos que estar muito atentos, porque para perder a lógica, que é a que apoia a razão, é um passo. E também é o mesmo problema que acontece com os fenômenos afetivos. Há uma gama muito grande dentro do que nós chamamos da psique humana, desse aspecto das emoções humanas, que envolve emoções, paixões, instintos, sensações e sentimentos, que é muito difícil também ficar na esfera dos sentimentos. E nós, às vezes, não sabemos distinguir uma coisa da outra. Portanto, a alma humana, que a gente considera esse aspecto mais elevado dos fenômenos afetivos, que nos impulsiona em direção às coisas que são boas, são necessárias, e faz bem aos demais, faz bem à natureza, faz bem a todos os seres, e a razão, que é aquilo que sabe selecionar. Para poder ficar bem clara a ideia, para as pessoas que às vezes não estão muito acostumadas a trabalhar com conceitos, um símbolo talvez seja interessante. O Sol, por exemplo, que transmite vida para todo o nosso sistema, ele possui luz que ilumina e a gente vê os objetos tais como eles são. Portanto, podemos caminhar em direção, sem trombar com os objetos. Essa luz seria a razão. Mas se fosse só luz, não tivesse calor, não teríamos disposição, força para poder movimentar. Então, o que nós teríamos que fazer? Nós temos que usar a luz do sol e o calor do sol, para isso ter não só a clareza das coisas que nós estamos observando, mas também a motivação para caminhar através dela, para poder dar vida a ela, dar movimento a elas. Então, luz significa razão, simbolicamente, e calor significa os sentimentos, ou os elementos próprios do fenômeno afetivo.